O telefone tocou no meio da noite, e João atendeu com o coração acelerado, ouvindo a voz trêmula de Miguel do outro lado. Eles sabem, João. Minha família descobriu tudo sobre nós, ou melhor, sobre a farsa. No dia seguinte, o escândalo explodiu nas redes sociais de Lisboa, com fotos deles juntos viralizando como prova de um romance falso para promover o livro de João, deixando ambos expostos a um furacão de julgamentos que ameaçava destruir suas vidas reais. João acordou suando frio, o eco da ligação ainda ressoando em sua mente. Ele era um escritor de 28 anos, vivendo em um apartamento modesto no Bairro Alto, onde as noites eram cheias de fado e segredos. Seu último romance, Sombras do Tejo, contava a história de dois homens lutando contra o amor em uma sociedade conservadora, inspirado em suas próprias lutas internas como gay não assumido. Mas para vendê-lo, seu editor sugeriu uma campanha ousada: fingir um namoro com Miguel, um influenciador de 30 anos conhecido por suas postagens sobre viagens e cultura portuguesa, que também era gay, mas mantinha isso em sigilo por causa de sua família católica tradicional de Porto. Eles se conheceram em uma cafeteria em Chiado, sob o pretexto de uma entrevista. Miguel, com seus olhos castanhos penetrantes e sorriso cativante, apertou a mão de João com uma firmeza que o fez curar. Então, vamos fingir que estamos apaixonados, disse Miguel com um tom irônico, mas seus olhos traíam uma vulnerabilidade que João reconheceu imediatamente. Eles assinaram um contrato informal, postagens conjuntas, aparições em eventos literários, fotos românticas ao pôr do sol no mirador da Senhora do Monte. Tudo para impulsionar as vendas do livro. É só negócios, repetia João para si mesmo, ignorando o formigamento no estômago toda vez que Miguel o tocava casualmente. Os primeiros dias foram fáceis. Eles posaram para fotos em Alfama, com as casas coloridas ao fundo, fingindo beijos na bochecha que pareciam reais demais. As vendas do livro dispararam, e os comentários nas redes eram uma mistura de apoio e curiosidade. Que casal lindo! Representando o amor em Portugal, diziam alguns. Mas outros, mais conservadores, murmuravam: isso é propaganda para corromper a juventude. João sentia o peso da farsa crescendo, especialmente quando ligava para sua mãe em Coimbra, uma viúva devota que ainda esperava netos de um casamento tradicional. Você encontrou alguém especial, filho? Perguntava ela, e João mentia, sentindo a culpa corroer sua alma. Miguel, por sua vez, lidava com suas próprias demonios. Filho de um empresário bem-sucedido, ele cresceu sob a pressão de ser o herdeiro perfeito. Sua sexualidade era um segredo enterrado, revelado apenas a amigos próximos. Fingir com João era libertador no início, uma chance de viver abertamente, mesmo que falso. Mas à medida que passavam mais tempo juntos, conversando sobre sonhos e medos até altas horas, Miguel começava a questionar o que era encenação e o que era genuíno. Em uma noite chuvosa, sentados em um bar em Cais do Sodré, Miguel confessou: sabe, João, eu nunca tive um relacionamento real. Sempre tive medo do que minha família diria. João assentiu, compartilhando sua própria história de rejeição no colégio, onde boatos sobre sua orientação o isolavam. A campanha ganhava momentum. Eles foram convidados para um podcast popular em Lisboa, onde fingiram contar como se conheceram, uma história fabricada sobre um encontro casual na Feira do Livro. O público adorou, mas nos bastidores, a tensão crescia. João notava como Miguel o olhava de forma diferente, e ele mesmo sentia um puxão no peito quando Miguel ria de suas piadas ruins. Isso não pode acontecer, pensou João, lembrando o contrato, nada de complicações emocionais. Mas o destino conspirava contra eles. Uma foto íntima, tirada em um momento de descuido, vazou para um tabloide online, alimentando rumores. Amigos de Miguel começaram a questionar, e sua irmã, Ana, ligou furiosa: o que é isso, Miguel? Você está traindo nossos valores. João enfrentava sua própria batalha interna. Em casa, sozinho, ele relia trechos de seu livro, vendo paralelos assustadores com sua vida. O amor não escolhe conveniências, escrevia ele, mas na realidade, escolhia mentiras para sobreviver. Uma noite, após um evento em Belém, eles caminharam pelo jardim botânico, e Miguel parou de repente. João, e se isso não for só fingimento para mim? As palavras pairaram no ar úmido, e João sentiu o mundo girar. Ele recuou, medo misturado com desejo. Não podemos, Miguel. Isso destruiria tudo. Mas o dano já estava feito, o coração de João batia descompassado, sinalizando o início de uma tempestade emocional.
A pressão social começava a se intensificar. Grupos conservadores em Portugal, influenciados pela Igreja, criticavam a agenda gay na literatura. João recebia e-mails anónimos de ódio, e Miguel via seus seguidores diminuírem. Em uma reunião com o editor, eles foram alertados: continuem, as vendas estão ótimas, mas cuidado com o backlash. João se sentia preso em uma teia de mentiras, questionando se o sucesso valia o preço de sua integridade. Ele decidiu confrontar Miguel sobre os sentimentos emergentes, mas antes que pudesse, uma ligação de sua mãe o paralisou. Vi as fotos, filho. É verdade. A mentira se espalhava, e João percebia que o fingimento estava se tornando uma armadilha inescapável. Enquanto isso, Miguel lutava com sua família. Seu pai, um homem rígido, marcou uma reunião em Porto. Você está envergonhando o nome da família, disse ele, olhos frios. Miguel defendeu a campanha, mas as palavras soavam ocas. Voltando a Lisboa, ele encontrou João em um estado de pânico. Precisamos parar isso, disse João. Mas Miguel, com voz baixa, rebateu: e se eu não quiser parar? O conflito interno de ambos se aprofundava, com decisões iminentes que poderiam custar amizades, família e autoestima. A farsa, outrora inofensiva, agora ameaçava engolir suas almas. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contidas. João e Miguel continuaram as aparições públicas, mas o ar entre eles estava carregado de tensão não dita. Em um festival literário em Óbidos, eles posaram para fotos com sorrisos forçados, enquanto internautas debatiam sua autenticidade. Eles parecem tão reais, comentavam alguns, mas João sabia que o real era o que ele lutava para suprimir, um afeto crescente por Miguel, que o fazia questionar anos de repressão autoimposta. Miguel, por sua vez, mergulhava em uma crise de identidade. Crescer em Porto, sob o jugo de tradições católicas, o ensinara a esconder partes de si mesmo. Agora, fingindo amor, ele provava o gosto da liberdade, mas a custo alto. Sua irmã Ana, sempre protetora, o confrontou em uma videochamada: Miguel, isso é você de verdade? Ou só mais uma performance para ganhar likes? Ele hesitou, e essa hesitação o traiu. Ana, sentindo a verdade, avisou: papai não vai perdoar se for real. Miguel desligou, coração apertado, e procurou João para desabafar. Eles se encontraram em um café escondido em Moraria, onde o fado ecoava tristemente. Estou confuso, João, admitiu Miguel, olhos baixos. O que começou como uma brincadeira está me mudando. João, tocado pela vulnerabilidade, compartilhou sua própria angústia: meu livro é sobre isso, lutar contra o que a sociedade espera. Mas viver é mais difícil que escrever. Eles conversaram por horas, mãos roçando acidentalmente, criando faíscas que nenhum dos dois queria apagar. Pela primeira vez, João se permitiu imaginar um futuro sem máscaras, mas o medo ancorava. A campanha prosseguia, com uma turnê por cidades portuguesas. Em Coimbra, terra natal de João, eles participaram de uma leitura pública. Sua mãe apareceu de surpresa, olhos curiosos fixos em Miguel. Ele é o rapaz das fotos? Perguntou ela após o evento, voz carregada de expectativa. João gaguejou uma confirmação vaga, sentindo a culpa como um punhal. Mais tarde, sozinho com Miguel, ele desabafou: ela sonha com uma vida normal para mim, casamento, filhos. Como eu conto a verdade? Miguel, em um gesto de consolo, segurou sua mão: talvez a verdade nos liberte. Mas o toque durou demais, e João puxou a mão, aterrorizado com o que sentia. O backlash social ganhava força. Em redes como o Facebook e Instagram, grupos conservadores organizavam petições contra o livro, alegando que promovia valores anti-família. João recebia mensagens ameaçadoras, e Miguel via parcerias comerciais evaporarem. Em uma noite em Évora, após um debate acalorado em uma livraria, um homem os confrontou: vocês estão destruindo a moral portuguesa. Miguel defendeu João instintivamente, mas o incidente os abalou. De volta ao hotel, Miguel confessou: estou cansado de fingir não sentir nada. João, coração acelerado, admitiu: eu também. Mas em vez de um beijo, veio o silêncio, o medo de cruzar a linha os paralisava. A pressão familiar de Miguel culminou em uma visita surpresa de seu pai a Lisboa. No apartamento de Miguel, o homem idoso o interrogou: isso é uma fase? Ou você realmente escolheu esse caminho?
Miguel, dividido, mentiu mais uma vez. É só marketing, pai. Mas as palavras o feriram profundamente, reforçando anos de repressão. Ele ligou para João depois, voz quebrada. Não aguento mais. Vamos tornar isso real. João, em pânico, recusou. Não podemos misturar. Isso arruinaria o plano. Mas internamente, ele debatia, o que valia mais, o sucesso ou a autenticidade. Enquanto isso, amigos de João começavam a desconfiar. Seu melhor amigo, Pedro, um professor liberal em Lisboa, o confrontou em um jantar. Você está se apaixonando por ele, não é? Cuidado, João, mentiras assim cobram caro. João negou, mas as palavras ecoaram. Ele começou a escrever um diário secreto, despejando conflitos internos, o desejo versus o dever, o amor versus a aceitação social. Em uma caminhada solitária pelo Parque Eduardo VII, ele refletiu sobre as escolhas, continuar a farsa e colher os frutos, ou arriscar tudo por algo genuíno. Miguel enfrentava dilemas semelhantes. Sua mãe, mais compreensiva que o pai, ligou chorando: filho, seja feliz, mas pense na família. As palavras o incentivaram, e ele decidiu pressionar João. Em um piquenique improvisado em Sintra, sob as ruínas do Castelo dos Mouros, ele disse: João, eu sinto algo real. E você? João, olhos marejados, confessou: sim, mas o preço é alto. Eles se abraçaram, um gesto que transcendeu a encenação, mas o momento foi interrompido por uma ligação. O editor, animado com as vendas, exigia mais conteúdo romântico. A realidade os puxava de volta à mentira. O conflito moral se aprofundava. João questionava se usar sua sexualidade para fins comerciais era ético, especialmente em um país onde o casamento gay era legal, mas o preconceito persistia em camadas sociais. Miguel debatia o impacto em sua carreira: vale a pena sacrificar parcerias por amor? Em uma sessão de fotos em Cascais, eles fingiram intimidade, mas os toques agora carregavam eletricidade real. Um fotógrafo comentou: vocês têm química de verdade. Eles riram nervosamente, mas o comentário plantou sementes de dúvida. À medida que o livro subia nas listas de best-sellers, o custo emocional crescia. João perdia noites de sono, atormentado por sonhos onde sua mãe o rejeitava. Miguel brigava com a irmã, que descobrira mais fotos. Você está traindo quem você é, disse ela. Miguel rebateu: ou talvez eu esteja me encontrando. A tensão culminava em uma discussão acalorada entre João e Miguel. Isso está nos destruindo, gritou João. Miguel, olhos suplicantes, respondeu: ou nos salvando. O impasse os deixava exaustos, mas o laço se fortalecia, prometendo mais dor adiante. A espiral descendente acelerou quando o segredo começou a vazar para círculos mais amplos. Um jornalista investigativo de um jornal lisboeta publicou um artigo questionando a autenticidade do romance, citando fontes anônimas. É marketing ou amor verdadeiro? Indagava o título. João leu o texto com o estômago revirado, sabendo que o delicado equilíbrio estava prestes a ruir. Ele confrontou Miguel em seu apartamento. Alguém falou. Foi você. Miguel negou veementemente, mas a desconfiança se instalou como veneno. A família de João entrou em cena de forma dramática. Sua mãe viajou de Coimbra para Lisboa, exigindo uma conversa franca. Sentados na cozinha simples de João, ela disse: filho, eu vi as notícias. Você é gay. As palavras pairaram, e João, pela primeira vez, assentiu. Lágrimas rolaram, mas por que fingir? Isso machuca mais. Ele explicou a campanha, mas omitiu os sentimentos reais por Miguel. A mãe, chocada, rebateu: nossa família é tradicional. O que os vizinhos dirão? E seu pai, se estivesse vivo? João sentiu o peso da rejeição parcial, uma ferida que sangrava devagar. Miguel lidava com uma traição mais direta. Sua irmã Ana, em uma tentativa de salvá-lo, confidenciou ao pai sobre suas suspeitas. O patriarca, furioso, cortou sua mesada e exigiu o fim da palhaçada. Miguel, em uma ligação tensa, defendeu: pai, isso é quem eu sou. O pai desligou, deixando Miguel devastado. Ele procurou consolo em João, mas encontrou um homem atormentado pela própria família. Nossas vidas estão se desfazendo por causa disso, disse João. Miguel,
Com voz firme, rebateu, ou se refazendo. Escolha, João, a farsa ou nós. A sociedade portuguesa amplificava o drama. Em debates televisivos, comentadores discutiam o impacto da representação LGBT na mídia, com opiniões divididas. Alguns elogiavam a coragem, outros condenavam a manipulação. João e Miguel foram convidados para um talk show em RTP, onde fingiram unidade, mas as perguntas cortantes os expuseram. É real agora? Perguntou o apresentador. Eles gaguejaram respostas vagas, mas o público sentiu a tensão. Após o programa, fãs os abordaram na rua, alguns com apoio, outros com insultos. Um homem gritou: "Voltem para o armário." Miguel protegeu João instintivamente, mas o incidente os abalou. Internamente, os conflitos morais se intensificavam. João questionava se o sucesso do livro justificava a dor causada. Ele visitou um terapeuta em segredo, despejando angústias: "Estou traindo minha essência por fama." O terapeuta aconselhou honestidade, mas João temia as consequências. Miguel, por outro lado, debatia o custo para sua carreira. Parcerias com marcas conservadoras evaporavam, e ele recebia propostas de ativistas LGBT para sair do armário de verdade. Em uma reunião com seu agente, ouviu: "Isso pode te destruir ou te elevar. Decida." Uma virada veio quando um amigo em comum, traidor involuntário, postou uma conversa gravada onde João admitia a farsa inicial. O áudio viralizou, e o backlash foi imediato. Livrarias cancelaram eventos, e o editor ligou em pânico: "Vocês precisam esclarecer." João e Miguel se reuniram em um hotel discreto em Estoril, planejando uma resposta. Mas a conversa derivou para o pessoal. "Eu te amo de verdade, João", confessou Miguel. João, lágrimas nos olhos, respondeu: "Eu também, mas isso nos custará tudo." Eles se beijaram pela primeira vez, um beijo real, cheio de desespero e paixão contida. O beijo marcou o ponto sem retorno. No dia seguinte, eles decidiram revelar a verdade em uma live nas redes. Mas antes, enfrentaram mais obstáculos. A mãe de João ligou, dizendo: "Se for real, eu tento entender, mas não espero bênçãos." Miguel perdeu o apoio da irmã, que o chamou de egoísta. A pressão os unia, mas também os desgastava. Em uma caminhada pela praia da Ursa, eles discutiram o futuro. "Vale a pena lutar?" perguntou João. Miguel assentiu: "Sim, mas prepare-se para o preço." O dilema ético se aprofundava. Fingir por promoção era manipulador. Revelar agora seria redenção ou mais dano. João reescrevia partes de seu livro em segredo, incorporando a realidade. Miguel documentava sua jornada em um diário, refletindo sobre identidade e sociedade. Em um evento em Faro, eles foram vaiados por um grupo conservador, reforçando o preconceito latente em Portugal rural. Miguel defendeu publicamente: "O amor não é agenda, é humano." Mas as palavras os puseram mais. A tensão culminou em uma briga feia. João, sobrecarregado, acusou Miguel de egoísmo: "Você me arrastou nisso." Miguel rebateu: "Você precisava disso para se assumir." Eles se separaram por dias, cada um lidando com o vazio. João visitou túmulos familiares em Coimbra, buscando orientação. Miguel isolou-se em Porto, confrontando o pai: "Aceite-me ou perca-me." O pai cedeu ligeiramente: "Pense bem." Miguel voltou a Lisboa, determinado a reconquistar João. A reconciliação veio em um momento vulnerável. João, em crise, ligou para Miguel: "Preciso de você." Eles se encontraram no Terreiro do Paço, sob as luzes noturnas, e prometeram honestidade. Mas o mundo não perdoava facilmente. Rumores de traição, falsos, mas danosos, circulavam, testando sua união nascente. O custo: amizades perdidas, carreiras abaladas, famílias divididas. Ainda assim, o amor real emergia das cinzas da farsa, prometendo mais batalhas. O abismo se abriu quando a traição real veio à tona. Um ex-parceiro de Miguel, ciumento com a atenção, vazou e-mails antigos provando que o namoro começou como estratégia de marketing. O escândalo explodiu em jornais nacionais, com manchetes como "Amor falso para vendas reais." João, lendo no metrô de Lisboa, sentiu o mundo desabar. Ele confrontou Miguel em um bar lotado: "Você sabia que ele tinha isso?" Miguel, pálido, admitiu: "Pensei que estava resolvido." A confiança se quebrou,
deixando feridas profundas. A reação familiar foi devastadora. A mãe de João, já abalada, desligou na cara dele: "Você me envergonhou, filho." Em Coimbra, vizinhos fofocavam, isolando-a socialmente. João viajou para lá, suplicando perdão: "Mãe, o amor por Miguel é real agora." Ela chorou, mas começou com mentira. Como confiar? A conversa terminou em impasse, com João voltando a Lisboa sentindo o peso da rejeição materna como uma âncora. Miguel enfrentava o inferno em Porto. Seu pai, confirmando suspeitas, o deserdou temporariamente: "Você trouxe vergonha para a família." A irmã Ana, outrora aliada, virou as costas: "Você mentiu para todos nós." Miguel, sozinho em seu antigo quarto, questionava suas escolhas: valeu a pena o risco? Ele ligou para João, voz rouca: "Perdi tudo por nós." Mas João, magoado pela traição, rebateu: "Nós." Ou por sua vaidade? A ligação terminou em lágrimas, ampliando o abismo. A sociedade reagia com fúria mista. Ativistas LGBT criticavam a exploração da causa para ganho pessoal, enquanto conservadores usavam o caso para atacar direitos gays. João e Miguel foram alvos de campanhas online de ódio, com doxing e ameaças. Em uma manifestação em Lisboa, cartazes os ridicularizavam: "Mentiras gay não vendem verdade." Miguel, tentando se defender em um post, viu sua conta suspensa temporariamente. O custo profissional: o livro de João enfrentava boicotes, e Miguel perdia seguidores aos milhares. Internamente, o tormento moral os consumia. João debatia: foi certo usar sua identidade para promoção? Ele destruiu relacionamentos por egoísmo. Em sessões de terapia, ele desabafava: "Sinto-me um impostor." Miguel questionava sua lealdade: porque não avisou sobre o ex? Ele sacrificou família por um amor incerto. Em uma noite insone, ele escreveu uma carta para João: "Desculpe pela dor. Mas meu amor é verdadeiro." Mas hesitou em enviar, temendo mais rejeição. Uma confrontação direta veio em um encontro tenso em Monsanto, o pulmão verde de Lisboa. João acusou: "Sua traição nos destruiu." Miguel rebateu: "Foi um erro passado. O presente é nós." Eles gritaram, revelando inseguranças: João sobre seu medo de abandono, Miguel sobre sua necessidade de aceitação. O confronto terminou em silêncio, mas plantou sementes de perdão. No entanto, o dano era palpável. João perdeu peso, Miguel mergulhava em trabalho para esquecer. O editor, vendo as vendas caírem, pressionou por uma reviravolta, uma declaração conjunta admitindo tudo. Eles concordaram relutantemente, mas o processo os forçou a revisitar feridas. Em uma entrevista para a SIC, eles contaram a história, da farsa ao real. O público reagiu dividido, alguns perdoaram, outros condenaram. Após, Miguel disse: "Isso nos custou caro, mas nos uniu." João, cético, respondeu: "Ou nos quebrou." Mais traições surgiram. Um amigo de João, invejoso do sucesso, espalhou rumores de que Miguel usava drogas, falsos, mas danosos. Miguel, furioso, confrontou João: "Seus amigos me odeiam." João defendeu: "Não é verdade." Mas a paranoia crescia, testando sua resiliência. Em uma viagem a Aveiro para limpar a mente, eles discutiram o futuro. "Podemos sobreviver a isso?" perguntou Miguel. João, hesitante: "Se formos honestos." O preço se manifestava em perdas tangíveis. João viu seu próximo contrato editorial cancelado, forçando-o a freelances. Miguel perdeu um grande patrocínio, mergulhando em dívidas. Famílias permaneciam distantes, a mãe de João enviava mensagens frias, o pai de Miguel ignorava chamadas. Amigos se afastavam, temendo associação. Em um momento de fraqueza, João considerou terminar: "Talvez seja melhor cada um por si." Miguel, desesperado, suplicou: "Não desista de nós." A tensão moral culminava em escolhas controversas. João decidiu publicar um ensaio admitindo erros, expondo vulnerabilidades. Miguel o apoiou, mas internamente debatia: era redenção ou mais exposição? O ensaio viralizou, dividindo opiniões: corajoso versus hipócrita. O backlash renovado os uniu temporariamente, mas o cansaço os desgastava. Em uma noite chuvosa em Bairro Alto, eles se reconectaram,
Apesar de tudo, eu te escolho, disse João. Miguel sorriu, e eu pago o preço. Mas o destino testava mais. Uma ameaça anônima chegou por e-mail, prometendo mais revelações. Eles relataram à polícia, mas o medo persistia. O custo emocional, ansiedade, depressão. João visitava o terapeuta mais, Miguel buscava apoio em grupos LGBT. A jornada os transformava, forçando crescimento doloroso. Ainda assim, o amor persistia, um farol em meio ao caos, mas com sombras de dúvida pairando. As consequências da traição se ramificavam em danos irreparáveis. João, abalado, isolou-se em seu apartamento, ignorando chamadas de Miguel. Ele refletia sobre as escolhas, fingir amor por ganho, agora pagando com solidão real. Uma carta de sua mãe chegou, preciso de tempo para processar. As palavras o feriram, evocando memórias de uma infância reprimida, onde ele escondia bonecos para parecer normal. Ele decidiu confrontá-la pessoalmente, viajando a Coimbra em um trem lotado, coração pesado. Miguel, por sua vez, mergulhava em uma espiral de autopunição. Ele visitou o ex que vazou os e-mails, confrontando-o em um café em Porto. Porquê? O ex riu, inveja. Você tem o que eu queria. Miguel saiu furioso, mas introspectivo, suas escolhas passadas o assombravam. Ele ligou para o pai, suplicando reconciliação. Pai, eu sou gay. Aceite. O pai, após silêncio, disse, venha para casa. Vamos falar. Mas a conversa foi tensa, com condições, sem escândalos mais. Miguel aceitou, mas sentiu-se vendido. A sociedade não perdoava. Boicotes ao livro de João cresceram, com livrarias removendo cópias. Ele enfrentou uma ação judicial frívola por propaganda enganosa, drenando suas economias. Miguel viu sua influência minguar, forçando-o a jogos secundários. Em uma conferência LGBT em Braga, eles foram convidados separadamente, mas se encontraram nos bastidores. Sinto sua falta, disse Miguel. João, olhos frios, o dano é grande. Eles saíram sem resolução, ampliando a dor. Internamente, as batalhas eram ferozes. João questionava a moralidade, era certo priorizar amor sobre família. Ele escreveu um novo capítulo para um livro sequencial, explorando temas de redenção. Miguel debatia sacrifícios, perder herança por autenticidade. Em terapia grupal, ele compartilhou, paguei com minha família. Outros nudavam, mas o consolo era magro. Uma noite, bêbado, ele mandou mensagem para João, desculpe tudo. João leu, mas não respondeu, temendo mais dor. Uma reviravolta veio com uma oferta, um documentário sobre sua história. Eles aceitaram, vendo como chance de controle narrativo. Mas as filmagens expuseram feridas, revivendo a farsa, as confissões. Durante uma cena em Lisboa, João quebrou. Isso nos destruiu. Miguel consolou, mas nos fez reais. O diretor capturou o momento, mas o processo os exauriu. Após, eles discutiram, vale o risco? Perguntou João. Miguel, para nos curar, sim. O preço familiar persistia. A mãe de João, em uma visita surpresa, confrontou, escolha, família ou ele. João, dividido, rebateu, porque não ambos? Ela saiu chorando, deixando-o devastado. Miguel, em Porto, negociava com o pai, aceite João. O pai recusou, ele trouxe isso. Miguel escolheu, então perca-me. Ele voltou a Lisboa, deserdado, mas livre. O sacrifício o endureceu, mas o isolou. Amigos traíam mais. Pedro, amigo de João, admitiu espalhar rumores por ciúme. João terminou a amizade, você me custou paz. Miguel perdeu contatos profissionais, forçando reinvenção. Em uma caminhada por Belém, eles se reencontraram por acaso. Pronto para tentar? Perguntou Miguel. João assentiu, mas com verdade. Eles se abraçaram, mas o abraço carregava cicatrizes. O dilema ético se resolvia em ações. João doou royalties para causas LGBT, buscando redenção. Miguel advogou publicamente, pagando com privacidade. Mas o backlash continuava, ameaças online, isolamento social. Em um evento em Viana do Castelo, foram hostilizados,
reforçando preconceitos. Miguel defendeu: nosso amor é válido. Mas o custo? Saúde mental abalada. A tensão culminou em uma crise. João, deprimido, considerou suicídio brevemente, mas ligou para Miguel. Ajude-me. Miguel correu, passando a noite em vigília: você vale tudo. O momento os uniu, mas expôs fragilidade. Eles decidiram terapia conjunta, enfrentando demónios. O processo revelou: João temia abandono, Miguel rejeição. Lentamente, curavam, mas com perdas permanentes, famílias distantes, carreiras alteradas. O amor, agora real, demandava sacrifícios contínuos. João rejeitou uma oferta de livro conservador, escolhendo integridade. Miguel abandonou redes sociais tóxicas. Em uma viagem à Madeira, eles refletiram: pagamos caro, disse João. Miguel: mas ganhamos nós. O equilíbrio era tênue, mas promissor. Ainda assim, dúvidas persistiam: as escolhas foram certas. O preço, justo. A cura veio devagar, entrelaçada com lições amargas. João e Miguel mudaram para um apartamento pequeno em Alfama, longe do caos midiático. Eles reconstruíam vidas, João escrevendo um novo romance sobre redenção, Miguel lançando um podcast sobre identidade LGBT em Portugal. Mas as cicatrizes permaneciam, chamadas não atendidas de famílias, olhares julgadores na rua. Em uma manhã ensolarada, João disse: sobrevivemos. Miguel sorriu, mas mudados. A reconciliação familiar começou com passos tímidos. A mãe de João ligou após meses: estou tentando entender. Eles se encontraram em Coimbra, conversando horas sobre medos e esperanças. Eu te amo, filho, disse ela, mas acrescentou: preciso de tempo. João aceitou, sabendo que o perdão não era imediato. Miguel, em Porto, confrontou o pai novamente: veja-me como sou. O pai, envelhecido pelo conflito, cedeu: venha jantar. Traga ele. O jantar foi tenso, com silêncios pesados, mas um começo. A sociedade evoluía lentamente. Seu documentário estreou, dividindo opiniões, mas inspirando jovens gays. Comentários positivos chegavam: vocês me deram coragem. Mas críticos persistiam, acusando manipulação. João e Miguel participaram de painéis em universidades, debatendo ética na representação. Em uma sessão na Universidade de Lisboa, um estudante perguntou: valeu o preço? João respondeu: sim, pois nos tornou autênticos. Internamente, a paz se instalava. Terapia ajudava a processar traumas, traições, perdas. João refletia em seu diário: escolhas erradas nos levaram ao certo. Miguel, mais resiliente, advogava: o amor exige sacrifícios. Eles celebraram aniversários discretos, como um piquenique em Sintra, onde tudo mudou. Sem fingimentos mais, brindou Miguel. João riu: apenas nós. Mas desafios surgiam. Um novo escândalo midiático, com fotos antigas, testou-os. Eles enfrentaram juntos, emitindo uma declaração unida. O custo: privacidade perdida, mas união fortalecida. Amigos verdadeiros retornaram, como Pedro, pedindo perdão. João perdoou, aprendemos todos. Miguel reconquistou parcerias progressistas, reconstruindo carreira. O clímax emocional veio em um evento literário em Óbidos, onde João lançou o novo livro. Miguel subiu ao palco, declarando amor publicamente: de farsa a real, você é a minha verdade. O público aplaudiu, mas conservadores vaiaram. Após, em particular, eles refletiram: pagamos com dor, mas ganhamos liberdade. João assentiu: e consciência. A jornada os transformou. João, outrora reprimido, abraçava sua identidade. Miguel, antes cauteloso, vivia abertamente. Famílias, embora distantes, mostravam progresso: cartões de Natal, chamadas esporádicas. Sociedade portuguesa, com leis progressistas mas raízes conservadoras, via neles um espelho de mudança. Eles voluntariavam em ONGs LGBT, ajudando outros a navegar conflitos semelhantes. Em uma noite estrelada no Miradouro, onde tudo começou, João perguntou: faria de novo? Miguel pensou: com ajustes, sim. O amor vale.
Eles se beijaram, selando um pacto de honestidade. O livro de João, agora best-seller por méritos próprios, inspirava debates sobre verdade versus conveniência. Mas nem tudo era perfeito. Perdas permanentes, amizades rompidas, carreiras alteradas. Eles debatiam moralidades, foi certo começar com mentira. O fim justifica os meios. Em conversas profundas, chegavam a consensos tênues, mas o crescimento era evidente. No final, sentados à beira do Tejo, eles olhavam o horizonte. A vida é escolhas, disse João. Miguel concordou, e preços. Sua história, de farsa real, servia de lição. O amor em uma sociedade dividida exige coragem, mas cobra caro. Eles seguiram adiante, mais fortes, mas marcados. Foi certo fingir amor por ganho pessoal, mesmo que leve à verdade genuína.